Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para a gente começar os nossos estudos sobre a história do direito brasileiro. E não poderia ser diferente, apesar da gente fazer sempre uma análise bem crítica, tanto nas aulas presenciais quanto nesse sistema remoto. A gente tem que fazer a crítica, sim, à nossa história, às concepções colonizadoras de modernidade que são colocadas para nós, mas a gente também tem que entender um pouquinho de onde que vem essa história brasileira e quais são as origens do direito brasileiro desde o Brasil colônia até a Constituição de 1988. Para falar sobre isso, hoje eu resolvi usar uma metodologia um pouquinho diferente, porque a gente vai seguir o material de aula com algumas anotações a mais que eu coloquei para vocês, mas são poucas, para a gente poder trabalhar aí as principais características do Brasil colônia e de como que ele vai se instituir diante de um sistema que era colocado por um Estado, como o Estado de Portugal, que tinha muitas características extremamente violadoras das características das suas colônias. Pensando inicialmente sobre a própria história de Portugal, a gente vai entender que Portugal vem de uma tentativa de expansão do reino português com a utilização da força, né? Isso é um histórico que é muito contundente em muitos estados europeus, que era a busca por uma expansão territorial através da utilização da força e da consolidação dos territórios dos estados modernos, que começam a centralizar o seu poder pós um direito da Idade Média, que a gente já discutiu nas aulas anteriores, mas Portugal, especialmente a partir do século XII, começa a centralizar a gestão do seu território num poder monárquico, construindo inicialmente, até coloquei um mapa aqui para vocês, o que era chamado de Condado Portucalense, e depois desse Condado Portucalense, eles vão expandindo os territórios até se formar Portugal, que tinha fronteiras com cristãos, muçulmanos e tinha várias pluralidades iniciais que vão sendo usurpadas e colocadas de forma uniforme aí nas discussões de gestão de Estado. O que aconteceu era a busca da tentativa de sair de um padrão de Idade Média, que dividia muito o poder com a própria Igreja Católica, e estabelecer um sistema jurídico e que vinha dessa construção histórica que fosse centralizador. Um sistema que estabelecesse dentro de um território, com um povo específico, com características específicas, inclusive com objetivos de expansão em detrimento dos outros povos, que se estabelecesse esse sistema que pudesse aí organizar as relações portuguesas de acordo com seus interesses específicos. E aí é muito interessante porque já era quase que algo anunciado. Mesmo que a gente tivesse o fim dessa expansão, o estabelecimento dos territórios portugueses, até da forma como ele se apresenta hoje na Europa, a gente vai perceber que a busca por novas riquezas fez com que se pensasse também em explorar esse novo mundo, né, diante das dificuldades que se tinha para buscar novas terras, buscar novas riquezas dentro daquele velho mundo, como eles mesmos chamavam, que já estava extremamente explorado e cheio de conflitos. Então, diante desse desenvolvimento, a gente vai percebendo que uma das coisas muito importantes para definir a história portuguesa foi a importância das grandes navegações e do investimento que o Estado português faz nessas navegações. O que a gente vai ter é uma dinâmica constante mercantil, né, de busca de lucro com a exploração das grandes navegações, e aí vocês já devem ter visto em algumas aulas, inclusive quando a gente estuda o direito empresarial, a gente vê que as grandes empresas e o grande investimento financeiro que começa a ter para ter lucro
é nas grandes navegações, com essa expansão marítima territorial. Portugal, já voltada por uma tentativa de fortalecer cada vez mais o seu território, buscar novas riquezas e expandir esse território, ele tinha muito a noção de que ele precisava investir financeiramente para poder gerar mais dinheiro para ele. E, efetivamente, o que os portugueses conheciam muito bem era a vontade de ter uma glória militar, né, de ter o sucesso militar através do investimento em dinheiro nesse poder militar, a cobiça por novas terras, com pensamento hegemônico internacional, e também, evidentemente, como vinha essa herança aí da Idade Média, uma tentativa de expandir o cristianismo, a sua própria forma de pensar, viver, a sua cultura e a sua ideologia. Nesse período, fica muito claro e muito bem fundamentado no direito a legitimidade que eles acreditavam que tinham para poder buscar essas novas riquezas, porque eles entendiam que aquele que tivesse a maior glória militar, que dependeria de um investimento financeiro, conseguiria expandir os seus territórios e, consequentemente, faria com que a sua cultura, a sua forma de viver e a sua forma de pensar fosse imposta para o resto do mundo, né? Então, quando eles questionam e pensam sobre essa relação do desenvolvimento das grandes navegações, em momento nenhum eles vão questionar se estão, em certo ponto, violando os interesses dos outros estados, porque dentro da própria Europa eles já viviam uma tensão imensa de busca de ganho territorial, econômico e militar diante dos próprios europeus. Imagine se existia alguma preocupação em pensar que esse novo mundo que eles tinham intenção de explorar e até ver qual é que era, né? Se realmente existiam riquezas que poderiam ser exploradas, se eles iam pensar que aquelas pessoas que ali viviam tinham alguma possibilidade de serem tratadas como sujeitos de direito. Evidentemente que não, né? Então, nessa busca da glória militar, com investimento financeiro, a cobiça por novas terras para expandir os seus territórios e para explorar ganhando mais dinheiro e investindo de novo em poder militar para expandir a forma de ser, pensar, viver e se tornar hegemônico, fez com que os portugueses tivessem essa característica muito contundente de buscar essa expansão de território com o desenvolvimento da ciência e do próprio mercantilismo marítimo, né? Portugal, nessa época, como está saindo de um parâmetro jurídico descentralizador da Idade Média, começa com um movimento de centralização de poder, em torno, evidentemente, do poder monárquico, né? No sentido de ter uma única família real que vá controlar esse sistema e vá centralizar nas suas mãos a gestão de toda a riqueza daquele estado dentro do seu território, buscando também expandir esse território para angariar mais riquezas e assim se tornar mais bem-sucedido, principalmente na Europa, que era o local que realmente importava de ter essa visão de ser bem-sucedido. O que a gente percebe é que esse crescente de centralização de poder que vem com o Estado moderno vai fazer com que o Estado português comece a mobilizar todos os seus recursos, tanto financeiros quanto intelectuais, quanto de conhecimento, inclusive de estratégias políticas, para poder impor a sua vontade e para poder viabilizar o crescimento e a expansão das suas fronteiras, né? O que se tinha era uma justiça real, então o direito ele era centralizado nas mãos do rei, e o rei estabelecia o direito, sem qualquer preocupação com a liberdade individual, com direitos individuais. O rei também fazia gestão do tesouro real, que ele empregava para buscar mais riquezas para ele mesmo, e quem fazia com que tudo isso se aplicasse, todos obedecessem essas regras, evidentemente que era a força
exercida pelo próprio exército real, que impunha aí a vontade da monarquia portuguesa para todos aqueles que pudessem questionar o seu poderio. Evidentemente que Portugal não estava sozinho. Esse pensamento de expansão hegemônica, de colonização, de busca de novas riquezas num novo mundo que ainda não era tão explorado, era algo que a Espanha também buscava, que ainda não chamava necessariamente Espanha, que vários outros estados da Europa aspiravam, que era investir, cada vez mais se tornar mais rico economicamente, para investir nas colonizações, na usurpação do outro, em função do seu crescimento econômico e da busca do seu poderio hegemônico. O conhecimento científico naquela época ele não era tão considerável assim, né? Existia muito desconhecimento sobre, inclusive, a própria cartografia, porque não se conhecia realmente certas partes do mundo e por causa das limitações, tanto econômicas quanto as limitações dos perigos que envolviam essas navegações, faziam com que eles tinham uma incerteza sobre o que poderia estar do outro lado. Nessa época começa a se questionar, inclusive, alguns parâmetros que estabeleciam que a Terra era plana, né? A gente já fez algumas discussões sobre isso, que hoje em dia tem pessoas que ainda reafirmam essa noção do terraplanismo, mas foi nesse momento que eles começam a pensar que provavelmente exista algo do outro lado que ainda não está explorado. E evidentemente que economicamente, politicamente, militarmente, isso foi um prato cheio aí de investimento para se buscar novas terras que fossem exploradas e que pudessem gerar novas riquezas e poderio para Portugal. A primeira volta ao mundo, ela aconteceu de 1519 a 1521 e foi Fernão de Magalhães que fez essa primeira volta ao mundo. Hoje a gente escuta muito sobre o que eles fizeram nessa época, inclusive por causa do chamado descobrimento do Brasil, eu prefiro chamar de invasão, né? Mas essa primeira grande expedição que aconteceu de primeira volta ao mundo, de 1519 a 1521, tinha 5 navios, 5 embarcações que saíram e somente uma conseguiu retornar. Justamente porque a dificuldade de se desenvolver o conhecimento e de se estabelecer um sistema que fosse realmente seguro para poder fazer essas navegações, porque eles estavam navegando sobre águas que não eram bem conhecidas deles, fez com que fossem muito perigosas essas navegações. Era um investimento de alto risco que Portugal e os outros países europeus estavam fazendo na exploração desse novo mundo, mas que ao mesmo tempo, quando você tem um investimento de alto risco, o ganho pode ser muito interessante, né? E foi isso que eles imaginavam, que olha, se a gente descobrir novas terras, novas riquezas, é uma alternativa para expandir o nosso poderio aí e aumentar cada vez mais o nosso poder. E foi essa a intenção. Na época, não foi só Portugal que estava preocupado com esse desenvolvimento, como eu mesmo disse. E dos pontos principais era a disputa que acontecia entre Portugal e Espanha para fazer essa exploração do novo mundo. Na época não chamava Espanha, foi assinado o chamado Tratado de Tordesilhas, né? No dia 7 de junho de 1494, foi celebrado o Tratado de Tordesilhas entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, que depois vem a ser a Espanha, né? E estabelecendo uma pré-divisão entre eles, um acordo entre Portugal e Castela, para dizer o que eles fariam e para quem ficaria as terras que estavam por descobrir, né? Aquelas terras que eles já tinham um indicativo por alguns estudos que poderiam existir, mas para evitar um conflito e para viabilizar que essa exploração fosse feita dentro dos termos que eles mesmos tivessem feito, eles combinam uma divisão dessas terras
previamente, mesmo não tendo certeza absoluta sobre como seriam essas novas terras, para poder evitar esses conflitos entre Portugal e Castela. Até uma dica para vocês, para quem gosta dessa parte da história, né? Tem uma série que está no Amazon Prime e acho que tem no Now também, que chama Isabel de Castela, que é justamente a Isabel, a católica, que ficou conhecida como a católica, que foi a rainha de Castela de 1474 a 1504, e ela foi a que assinou o Tratado de Tordesilhas para poder tentar assegurar que as descobertas feitas por Colombo fossem mantidas nas mãos de Castela, que posteriormente seria a Espanha. Então, nesse momento que eles começam a estabelecer diante dessa exploração de novo mundo, nós que somos do velho mundo, que somos donos do mundo e temos o verdadeiro conhecimento, a gente já vai fazer um acordo, um tratado prévio que estabeleça para quem que vai ficar cada parte desse mundo que está a descobrir. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas Colombo foi, supostamente, pelo que a história diz, o primeiro a chegar nas Américas. Só que por que as Américas não chama Colômbia? Porque Colombo, ao chegar nas Américas, ele imaginou que ele tinha chegado na Índia, que ele tinha encontrado um novo caminho das Índias, que era também um objetivo dessas explorações, né? E pela falta de percepção de Colombo de que ele estava em outro continente, ele olha para aquelas pessoas que ali estavam e chamam todos de índios, como se fossem aqueles que estavam na Índia. Vai ser só Américo Vespúcio que vai perceber que está num novo continente e por isso o continente passa a ser chamado de América e não de Colômbia. Né? Mas é só uma observação interessante. O que é a observação, né? E a compreensão da existência do diferente e do novo? Essa falta de compreensão fez com que Colombo olhasse e não conseguisse verdadeiramente enxergar aquilo que estava à sua frente. Ele interpretou como um novo caminho para um lugar que ele já conhecia e que ele também gostaria de encontrar esse caminho, que eram as Índias. Né? Então, é interessante essa discussão, coloquei ali o desenho, o mapa para vocês de como ficou combinada a divisão aí do Tratado de Tordesilhas, né? O que nos importa aqui nessa divisão, que é bastante interessante, é que grande parte do Brasil estava destinada à exploração da Espanha. E depois, apesar desse tratado ser feito e ser previamente estipulado, ele foi desobedecido por ambas as partes, que passam a explorar e buscar, através da força, essas novas terras. Bom, falar sobre a história do direito brasileiro é, infelizmente, começar a contar nossa história a partir do período colonial, porque a gente já discutiu isso aqui, mas sempre que a história é contada, ela é contada sob a ótica daquele que ganhou a guerra, né? E no caso do chamado descobrimento do Brasil, essa é uma expressão extremamente colonial, né, colonizadora, a gente tem a noção de que a nossa história passa a ser contada pelo olhar do europeu português, inclusive na língua portuguesa, como a gente está falando aqui, a partir do momento em que os portugueses passam a narrar a nossa história de acordo com aquilo que eles conseguiam ver e de acordo com a sua própria visão de análise de mundo. Né? O período colonial brasileiro vai de 1500 a 1822. E a gente percebe que ele se inicia com uma tomada de posse e submissão dos primeiros habitantes do Brasil ao reino português. Né? Então, a gente vai ter, na verdade, não um descobrimento do Brasil, mas uma verdadeira invasão desse novo mundo, das terras que seriam futuramente terras brasileiras, e uma busca de uma subjugação de todos os povos que aqui estavam, com uma observação de que não era um único povo, eram vários povos diversos, né, que depois que ficaram sendo chamados de índios,
por causa dessa visão de Colombo, de que estava na Índia, então eram todos índios, e que não se tinha uma verdadeira preocupação de conhecer essas pessoas e de discutir a legitimidade jurídica de tomada dessas terras. Evidentemente que se usa uma premissa de possibilidade de exploração, de invasão da terra e de tomada de posse a partir de uma ótica europeia, né? De que aquele que tem mais poder econômico, que vai se converter em poder militar, vai conseguir subjugar esses povos que são colocados como subpessoas, né? As técnicas que se usam para poder subjugar essas pessoas que aqui viviam, que eram os verdadeiros brasileiros, né, os povos originários da América, era primeiro uma busca de aculturação. Então começam as missões religiosas para poder mudar a forma de ver o mundo, de pensar, usando da religião, de diferentes ideologias para poder impor essa relação de submissão dos povos que não eram europeus e a busca, ao mesmo tempo, de manutenção da forma de pensar portuguesa e da cultura europeia como uma cultura superior, que legitimava inclusive a posse da terra, a propriedade da terra, começa a se perceber que além dessa aculturação da violação, né, a gente tem atividades que buscavam gerar lucro. É interessante pensar sobre isso, até fazendo um gancho com a aula que vocês têm de direitos fundamentais e direitos humanos. Toda vez que um grupo quer subjugar o outro, a primeira coisa que ele faz é animalizar o grupo subjugado. Então, os povos chamados de indígenas, que eram, na verdade, os originais da América, eles eram primeiro animalizados, comparados a animais. A gente consegue perceber isso muito bem, inclusive com a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, descrevendo o que ele via aqui nas Américas. Ele, como um homem português, que tinha a missão dada pelo rei de Portugal de legitimar, através da sua escrita, a invasão dessas novas terras, ele vai descrever esses povos que aqui estavam como povos inferiores, animalizados. E depois que são animalizados, inclusive também são coisificados, porque aí podem ser escravizados, transformados em mercadoria, né? O que acontece é que, a partir dessa exploração, inclusive começa a se ter uma dificuldade para se ter uma contrapartida econômica do jeito que eles desejavam desses povos, a gente começa a perceber que existiam atividades que eram desenvolvidas dentro do período colonial que tinham o único objetivo de levar lucro para a metrópole europeia, né? Como, por exemplo, o cultivo de cana-de-açúcar nas grandes capitais, né? Exploração da mão de obra escrava, a busca do desenvolvimento do tabaco, de plantações de tabaco que satisfizessem as vontades europeias, inclusive com a exploração da mão de obra negra, escrava. Outras atividades econômicas que eram desenvolvidas no interior do país, a própria pecuária, para poder atender os interesses, e isso foi se repetindo, né? No século XVII, até metade do século XVIII, a exploração da mineração, sempre com o objetivo de pegar a riqueza da colônia, que não era dela, né? Já que a colônia não tinha soberania para se autodeterminar, isso aí vocês estão estudando lá na teoria do Estado, já como a colônia não tinha, vocês estudaram em teoria do Estado, como a colônia não tinha soberania, ou seja, independência de autodeterminação, o que se tem é realmente uma possibilidade de exploração absoluta das terras, das pessoas e de tudo aquilo que pudesse gerar lucro de alguma forma, seja por meio da escravização, seja por meio da exploração da terra, da destruição do que for necessário. E aí
o que vai acontecendo é que esse desenvolvimento vai ocorrendo com essa construção desse chamado pacto, em que a colônia serve, é subverniente, serve totalmente a metrópole europeia, e em 1793 até a transferência da capital para o Rio de Janeiro, com a fuga aí que vai se buscar para ter essa exploração, esse desenvolvimento, essa continuidade do poderio português, utilizando-se da colônia brasileira. O processo de colonização ele é muito importante de ser pensado nas suas características e não somente estudar a história como uma sucessão de acontecimentos lineares, porque eles não são lineares, eles são contados de forma linear, mas não são lineares. Mas é interessante pensar sobre o processo de colonização e as suas características fundamentais para compreender qual que era a forma de pensar dessa época e qual que é a consequência para a construção de um direito que legitimasse essas usurpações colonizadoras. E aí a gente tem 3 características fundamentais que vão ser conceitos-chave desse Brasil colônia. A primeira característica, como o próprio nome diz, é o colonialismo. É a noção de que sempre eu tenho uma metrópole europeia poderosa, superior intelectualmente, economicamente, hierarquicamente, que vai ter a capacidade de imposição do seu pensamento e da sua vontade, legitimada pelo direito, para explorar essa colônia que deve tudo a ela. Né? E que, em função disso, vem a segunda característica, que é a busca constante do patrimonialismo, ou seja, a busca de novas riquezas e a utilização dessa colônia para extrair mais riquezas para a metrópole europeia, que tem toda a legitimidade jurídica, né? Porque se constrói todo um direito que legitime essa exploração e essa invasão das Américas. E evidentemente que certos trabalhos, eles não seriam realizados por portugueses ou por europeus. Então, a base desse sistema vai ser a mão de obra escrava, seja a mão de obra escrava indígena, quanto a mão de obra escrava africana, né, de todos aqueles negros que vão ser escravizados no Brasil, vão ser animalizados, coisificados e precificados. Toda essa característica de colonialismo, patrimonialismo, escravismo, ainda está muito presente na nossa história, infelizmente. Né? Basta a gente perceber como que até hoje existe uma dificuldade muito grande de percepção de acesso de direitos para todas as pessoas de forma igualitária, como preconiza a Constituição de 88, mas infelizmente não é cumprido até hoje. Se a gente pensar em povos quilombolas, pessoas que não têm acesso à educação, pessoas que não têm a riqueza de família, a gente ainda é muito voltado para a valorização do homem, branco, proprietário, cisgênero, heterossexual. A gente mantém ainda essa concepção de um pacto colonial. Inclusive, muitas vezes a gente reveste as relações de trabalho para parecer que não são relações análogas à escravidão, mas infelizmente a gente ainda repete muito um sistema que entende que certas vidas valem menos que outras e que certos corpos sempre têm que servir aqueles que estão nesse comando de pensamento aí de poder. É interessante porque todas essas análises dessas características, em certa medida, ainda vão repercutir numa dificuldade contemporânea que a gente tem de percepção de um direito verdadeiramente democrático. Quando a gente tem um Congresso Nacional, por exemplo, que não tenha uma representação racial adequada, de acordo com a verdadeira
identidade do povo brasileiro, que não tenha pluralidade econômica, porque só aqueles que acabam que têm recursos financeiros e inclusive acesso à intelectualidade, nem sempre, né? Mas que vão ter acesso a esses locos de poder, né? Se a gente for pensar no próprio judiciário, como que há essas discrepâncias e como que a gente, apesar de já sermos soberanos, já termos alcançado a nossa independência histórica e jurídica, a gente ainda continua repercutindo nesse pensamento colonial. Até mesmo na nossa própria relação cultural. Como que a gente valoriza o estrangeiro que é europeu e desvaloriza o estrangeiro que é latino-americano, que pareça conosco, né? Como que a gente não valoriza aqueles que pareçam ser originais da América, aqueles que tenham peles de cores diferentes da cor da pele europeia, e como que a gente tem dificuldade de entender a nossa história, compreendendo quem somos para construí-la de forma democrática. Bom, na próxima aula a gente continua as nossas discussões a respeito do Brasil colônia. Muito obrigada pela atenção e vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que hoje vocês percebem do pacto colonial, dessa relação de colonialismo, patrimonialismo e escravismo que ainda tem repercussão? É de se pensar. Muito obrigada, um beijo, até a próxima aula.